Oi, hoje, dia 20 de abril de 2023, um julgamento muito importante do STF e eu estou passando aqui para compartilhar com vocês sobre esse tema, que é um tema que importa diretamente a milhões de trabalhadores em todo o Brasil. Esse tema 5090 diz respeito à revisão do FGTS, pois é, a taxa de correção do FGTS. Explicando de forma simples e clara, todo trabalhador que foi empregado e que teve sua carteira assinada desde 99, o recolhimento do FGTS pelo empregador é obrigatório. Então é como se fosse uma garantia nos casos em que o empregado, o trabalhador, ele perde o seu emprego. É uma garantia. E esse valor que é recolhido, ele fica na administração da Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa Econômica Federal, responsável por esse fundo, deve aplicar taxas de correção. Ocorre que desde 1999, a taxa que vem corrigindo esses valores é como uma poupança forçada. Essa taxa, ela é corrigida por uma taxa chamada TR. E essa taxa de correção é uma taxa que está muito abaixo, quase zero, é como se o dinheiro ficasse lá parado, e você sabe que o dinheiro parado ele desvaloriza, porque a inflação ela vai a cada mês, a cada ano aumentando. Se você não aplica esse valor que está lá, ou não aplica uma taxa de correção justa, a inflação sobe e o dinheiro do trabalhador, que é a garantia dele, é o fundo de garantia, o FGTS, fica parado. Então, o que é que acontece? Essa ação, ela visa julgar uma aplicação de uma taxa melhor de todos os trabalhadores. Quem tem direito? Todo mundo que teve vínculo desde 1999 até 2023. Se você teve vínculo, você tem direito a pedir a revisão do FGTS por uma taxa mais justa. E esse julgamento ele já vem correndo há 9 anos. E hoje, dia 20 de abril de 2023, está previsto o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade. Então, podemos chegar ao final dessa decisão, final dessa espera de mais de 9 anos hoje. Por isso, eu pergunto para você já entrou com essa ação? Você tem direito a essa revisão? Tudo vai ser definido com a sentença, com o acórdão, com a publicação da decisão dos ministros hoje. Doutor, eu vou poder entrar com ação depois disso? Quais são as possibilidades? Se o STF decidir que é inconstitucional, ou seja, essa taxa é a taxa que deve ser corrigida, então essa ação ela acaba aqui, no sentido de não conceder o direito a esses milhões de trabalhadores. Isso é pouco provável, segundo especialistas, porque essa mesma taxa já foi, em outras decisões, definida como uma taxa que a sua aplicabilidade não seria constitucional. Então, nós acreditamos, e a maioria dos profissionais dizem isso, que o julgamento do STF não pode ser um julgamento político, e se for um julgamento jurídico, deve seguir as outras decisões e determinar a inconstitucionalidade da ação. Seria um contrassenso jurídico, mas há a possibilidade. Agora, se for determinado que a aplicação de uma taxa mais justa, ela possa ser aplicada a esses processos, se isso for determinado pelo STF hoje, então nós vamos ver os efeitos, porque existe uma coisa chamada efeito da modulação da sentença. Então, o STF, para vocês que não entraram com a ação ainda, possam entrar? Se for determinado constitucional, sim, pode e deve. Agora vai ter que ver quais são os efeitos da modulação da sentença. O STF pode dizer que a cobrança será dos últimos 5 anos. Ela pode dizer que será aplicado apenas a correção antes de 2017, segundo um documento juntado agora recentemente pela União. Ela pode determinar que seja pago retroativamente desde 99. Então, quais serão os efeitos da modulação da sentença? Nós ainda não sabemos. O que nós sabemos é que há uma possibilidade realmente, mesmo a União dizendo
que não tem condição de fazer o pagamento, é algo aí mais de 600 bilhões, quase 700 bilhões, que isso iria custar, essa correção iria custar aos cofres públicos. Ocorre que a Caixa Econômica é responsável pela administração desses valores. E eu pergunto para você, ela está corrigindo e aplicando esse dinheiro? Sim, está. Ela está lucrando, na realidade. Existe hoje equipes de profissionais que aplicam esse fundo e repassam uma correção de quase zero para o trabalhador. Então, de certa forma, a argumentação da Caixa Econômica Federal é de não poder arcar com a responsabilidade ou com a falta dela na administração do fundo, com tantos trabalhadores, seria impossível de cumprir por conta do prejuízo financeiro e do desequilíbrio econômico que isso iria causar. Ocorre que nós acreditamos realmente e torcemos para que a decisão seja favorável. Posso entrar com a ação se não entrei ainda? Tudo depende da decisão de hoje, como hoje é o julgamento. O ideal seria você entrar com a ação e sabendo já quais são os efeitos da modulação da sentença, mas se for constitucional, sim, você pode e deve entrar com um pedido de revisão da aplicação da taxa de correção do FGTS, ok? Então, vamos torcer, pedir para que os ministros eles façam um julgamento justo, e é sobre isso que eu venho informar hoje, julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5090. Um bom dia.